Hoje eu vou dar naquela banda. Que bosta. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right? E aí, gurizada, tamo de volta, mano. Eu tava muito ansioso pra chegar esse episódio. Parte 2, mano. Mano, essa série tá vindo muito pesada, muito boa. O pessoal me chamando, ei, negão, confere. No fim desse vídeo vai estar o card pra vocês olharem a parte 1 que eu fiz, tá ligado? Pra quem não sabe, eu reagi à parte 1 também. Aquela série de mentiras, não sei o que, tá ligado? Eu fiz o episódio 1 dela também. Tem que ver o 2, o 3, o 4 e vai até o 5, eu acho, tá ligado? Mano, muito importante, seu likezinho pra fortalecer nosso corre. Seja bem-vindo ao canal. Se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, mano, seja bem-vindo ao meu humilde canal. Yes! Conferir essa pedrada, fonezinho de qualidade, daqueles. Caralho, 16 minutos. Azar, é os guri. Em janeiro de 2012 foi postada no fórum 4chan uma imagem que dizia procurar indivíduos altamente inteligentes. Dentro dessa imagem tinha um link, esse link levava para outra imagem, que levava para outro link, e esse outro link levava a um livro. Decifrando o código desse livro, você encontrava um site, e nesse site uma lista de coordenadas. Indo para essas coordenadas foram encontrados diversos posters com o logo de uma cigarra e um código QR embaixo. Para onde esses códigos vão e quais são os próximos enigmas a partir daqui é o que a gente vai descobrir hoje, investigando a cicada 3301, o maior mistério da internet. Olha a produção disso daí, mano. Eu sou o Selbit e caso você esteja meio perdido, significa que você não assistiu a primeira parte da minha série sobre Cicada 3301, então eu recomendo que você assista para ter o contexto inteiro. Mano, vamos continuar de onde a gente parou. Aquele monte de QR Code espalhado pelo mundo. Dependendo do pôster que você escaneasse, você encontraria uma mensagem diferente e a gente vai seguir esses dois caminhos para ver exatamente o que tinha em cada um deles. O primeiro caminho tinha essa mensagem: um poema de uma morte se apagando com o nome de um rei, para ser lido apenas uma vez e então desaparecer. Infelizmente, não poderia se manter desvisto. E depois disso, um monte de número, números, ou seja, a gente já viu isso antes, isso é um código de livro. A gente vai ter que achar um livro ou um texto e usar esses códigos de linha e letra para encontrar uma mensagem. O nome de um rei da mensagem está se referindo a um cara chamado Herodes Agripa, que foi um rei da Judéia, que é uma parte de Israel. Então, o poema que tem o nome dele é Agripa, um livro dos mortos. Em 1992, um grupo de artistas criou um poema de 300 linhas e esse poema falava sobre a incerteza e a natureza das memórias humanas e como elas são impalpáveis pelo tempo. Mas o mais interessante sobre esse Agripa, um livro dos mortos, é que ele não é um livro de verdade. Ele foi publicado dentro de um disquete. A real magia desse Agripa é que quando você colocava o disquete no seu computador, você só ia ter uma chance de ler esse poema. Quando o poema acabava, ele automaticamente se criptografava e deletava o programa. Ou seja, é um poema sobre a memória humana que só pode ser lido uma vez e depois disso ele automaticamente é destruído, se tornando exatamente aquilo que ele retrata. Só uma memória. Muito bonito, muito bonito. Pena que a gente vai ter que estragar a magia pra poder resolver esse enigma, desculpa. Assim como a mensagem dava a dica, infelizmente não pode se manter desvisto. Então a gente vai ter que ver esse poema de novo. Foi mal aí. Então, usando o nosso código, onde o primeiro número é a linha e o segundo número é a letra, você encontra isso. Aqui no meio você também tem o produto dos dois primeiros primos, ou seja, os dois primeiros números primos são 2 e 3. Você faz 2 vezes 3, você tem 6. Aí você coloca na linha. Fazendo isso, você encontra isso. Um link.onion. Caso você não conheça, .onion é um sufixo usado na rede Tor. Caso você nunca tenha ouvido falar em rede Tor, é um lugar onde os servidores e os usuários permanecem anônimos e ficou popularmente conhecido como Deep Web. Finalmente chegamos na famosa Deep Web. Mas antes de continuar, vamos ver qual era o outro caminho que a gente podia ter seguido. Escaneando o outro QR Code, você encontrava essa mensagem. Olha que show, produção, mano. Em 29 volumes, o conhecimento foi obtido. Quantas linhas de código faltavam quando o Mabinogion pausou?
vá nessa distância e encontre o meu primeiro nome. Em 29 volumes, o conhecimento foi obtido se refere à Enciclopédia Britânica, que é uma enciclopédia separada em 29 volumes diferentes. Quantas linhas faltavam quando o Mabinogion pausou se refere àquele Reddit que a gente tinha feito mais cedo, do Rei Arthur. Acontece que os posts desse Reddit, eles iam acontecendo de tempo em tempo, algumas horas em algumas horas, mas os códigos pararam de ser postados na linha 69. E o código de livro que a gente tinha para decifrar isso ia até a linha 75. Então estavam faltando 6 linhas. Depois de um tempo, esses códigos voltaram a ser postados e aí a gente tem o texto inteiro. Mas ele pausou na linha 69 e faltavam 6 linhas para completar. A mensagem fala para ir até essa distância e encontrar o meu primeiro nome. Então você vai até o volume 6 da Enciclopédia Britânica e encontra o primeiro nome deles. Cicada. Na descrição de Cicada, no 6º volume da enciclopédia, você usa o nosso código de livro, linha, letra, e você encontra isso, mais um link, .onion, mais um link para a Deep Web. Agora sim, entrando nesses links da Deep Web, você encontraria isso. Parabéns. Por favor, crie um e-mail novo num serviço gratuito e público da web. Um que você nunca tenha usado antes. E insira ele aqui embaixo. Nós recomendamos que você faça isso enquanto ainda usa o Tor, para se manter anônimo. Nós iremos te enviar um e-mail nos próximos dias, na ordem em que vocês chegaram nessa página. Quando você receber, volte nessa página e adicione o número com uma barra no URL. Por exemplo, se você recebeu esse número, você deve ir até o link da Deep Web barra esse número. 3301. Seguindo essas instruções, as coisas começam a ficar mais complicadas. A partir daqui, a Cicada 3301 queria só os melhores e não os seguidores, então eles cortaram fora todo mundo que chegou atrasado. Se você não conseguiu colocar seu e-mail a tempo, você tá fora do Cicada. O e-mail recebido tinha um código exclusivo para você e colocando esse código no link da Deep Web, você encontrava a próxima parte do enigma que era só seu. Mas antes da gente continuar o enigma, vamos focar no final dessa mensagem. Existe uma segunda chance para adquirir seu enigma único. Siga a dica dos números.tk para encontrá-la. Então, na verdade, se você não conseguiu colocar o seu e-mail mais cedo, você ainda tem uma segunda chance de entrar na Cicada. Ironicamente, eles falaram isso só para quem conseguiu receber o e-mail, então eles meio que estavam esperando que isso fosse vazar um pouco para a galera conseguir ter a segunda chance. Ok, existe uma segunda chance para entrar no Cicada 3301. Só que essa segunda chance nunca foi documentada. Eu procurei bastante e não tem em lugar nenhum da internet qualquer relato que pudesse indicar o que seriam esses enigmas, o que seria essa segunda chance. Em 2012, a Cicada 3301 não era tão famosa, então tinha poucas pessoas jogando e tinha menos pessoas ainda que chegaram nesse estágio do enigma. Então, infelizmente, essa parte do enigma do Cicada vai continuar um mistério para sempre. É o que eu diria se eu desistisse fácil. E agora que as coisas vão ficar um pouco diferentes. Durante as minhas pesquisas eu acabei encontrando um depósito de arquivos de um dos jogadores de 2012. E esse depósito de arquivos era basicamente uma pasta com todos os arquivos relacionados ao enigma do Cicada 2012, meio que fora de contexto. Só que enquanto eu escrevia, eu percebi uma coisa estranha. Tinha alguns arquivos ali no meio que não faziam sentido nenhum. Em nenhum lugar da internet tinha alguém falando sobre a existência desses enigmas. A princípio eu achei que podiam ser enigmas falsos ali no meio, mas usando o Outguess e pegando a assinatura PGP deles, é o Cicada, é assinado oficialmente, são enigmas oficiais do Cicada, mas ninguém comentou sobre eles. Foi então que eu percebi que um desses arquivos era o que parecia ser o código-fonte de um site, mas ele estava completamente vazio e a única coisa que tinha era o título do site, que era um monte de números. Mais especificamente, aqueles números que você encontrava quando você multiplicava 503 por 509 por 3301 daquela imagem inicial. Aquele que se você colocasse .com depois, você encontraria as coordenadas do pôster. Vendo isso, eu saquei na hora que esses eram os enigmas da segunda chance. E como não existe em lugar nenhum da internet nenhum tipo de relato de quem passou por essa segunda chance, eu mesmo vou ter que decifrar como esses enigmas eram resolvidos. Isso vai ser divertido. Será que eu teria conseguido entrar na segunda chance do Cicada 3301? É uma emoção de cara assistir esses vídeos, mano. Segunda chance do Cicada 3301. Entrando nesse enigma, eu só tinha que entender mais ou menos o que era esse monte de arquivo da segunda chance, porque tava tudo meio que jogado ali, não tinha uma ordem específica, mas considerando o que a gente já tem do Cicada, da dica deles, o números.tk, você entraria no site daqueles números, 845 milhões, blá blá blá,
Entrando nesse URL, você era recebido com essa imagem, uma pintura de uma mulher num barco. Pesquisando sobre essa imagem, eu descobri que era uma pintura chamada A Dama de Shalott, que era inspirada por um poema que também chama A Dama de Shalott, que foi escrito em 1833. E adivinha só? Esse poema era inspirado numa história do Rei Arthur, assim como todos os enigmas que a gente teve até agora. Mudando essa imagem no Photoshop, estourando os níveis dela, eu percebi que ela tinha um monte de quadradinho. O outguess dessa imagem é que é o nosso verdadeiro enigma. Perdeu a rodada 1, quer uma segunda chance, um link e um monte de números embaixo dele. Boa sorte, 3301. Entrando no link, a gente encontra isso. Essa imagem. Então o nosso enigma é literalmente só uma imagem e um monte de números. Esses números são claramente mais um código de livros, o Cicada gosta bastante de usar eles. Mas o que é essa pintura de um anjo, um demônio, tem o sol em cima do mar? O que é isso? Buscando por essa imagem, eu encontrei uma versão um pouco maior dela, que tinha uma frase em cima. 3. Energia é um encanto eterno. Pesquisando por essa frase, energia é um encanto eterno, eu descobri que ela vem de um livro chamado O Casamento do Céu e do Inferno, pelo William Blake. Esse livro foi escrito em 1790. Então eu procurei pelo livro inteiro na internet e encontrei algumas edições diferentes dele e descobri que essa parte da energia é um encanto eterno vem de um trecho chamado A Voz do Demônio. Esse livro, O Casamento do Céu e do Inferno, é basicamente um livro inteiro sobre profecias, e essa página em específica da Voz do Demônio é uma página que refuta várias profecias e crenças cristãs, principalmente sobre o corpo e a alma, como se o demônio estivesse falando as opiniões dele. Ok, a gente tem uma página de um livro e um código de livro, então obviamente a gente usa o código nessa página. O problema é que tem muitas páginas diferentes. Esse livro, ele já tem mais de 200 anos, então ele foi reeditado e relançado tantas vezes com linhas diferentes e espaçamentos diferentes que eu não tinha como saber qual era a página certa, qual era a edição certa para pegar esse código. Na verdade eu tinha sim, só que eu não tinha percebido ainda. É a Cicada 3301 que a gente tá falando. Eles não iam falar para você pegar um livro qualquer ou qualquer edição. Eles iam querer uma versão bem específica desse livro. Então eu comecei a procurar e revirar na internet até que eu finalmente encontrei fotografias do livro original do Casamento do Céu e do Inferno, que tem mais de 200 anos, escrito pelo William Blake. E o interessante desse livro é que ele não foi um livro escrito casualmente, assim, no papel. Ele foi cravado em painéis de metais para que você pudesse molhar esses painéis com tinta e pressionar ele em papéis para você ter um sistema de impressão em 1790. E olhando as fotos desse livro original de 1790, eu me deparo com isso. A página original da Voz do Demônio. E olha quem tá aqui embaixo, o nosso amiguinho do Enigma. Então eu finalmente peguei o meu código de livro e comecei a aplicar nessa página e eu comecei a encontrar CGINIZIG. Que? Não tava fazendo sentido nenhum. Tinha alguma coisa errada. Mas ainda bem que eu sou teimoso e eu peguei até o final dessas linhas. E os últimos 6 códigos davam .ONION. .ONION era um link da Deep Web. Encontrei! Eu tive que achar um livro original de 1790 e usar o código nele, mas eu encontrei. E entrando nesse site, não tem nada, você não encontraria nada, não tem nada no site. E eu não digo isso porque se você tentar entrar hoje no site, ele vai estar fora do ar, mas naquela época também ele não tinha nada, era um site completamente em branco. A única informação que esse site tinha é que o nome da aba dele, o título do site, era o número que a gente botou no link. Tá, e onde que você vai para o enigma nisso? Mas a verdade, obviamente, é que esse site parece não ter nada, mas ele esconde muita coisa. Abrindo o código-fonte do site, analisando o código que forma o site, você encontra o título do número que está lá em cima e nada. Ou será que não é nada mesmo? Estranhamente, o código-fonte desse site tem um espaço enorme de vazio entre o começo do código e o final do código. Mas é um espaço vazio enorme, não tem absolutamente nada. É como se alguém tivesse dormido em cima da barra do espaço. Mas se você selecionar essa área vazia do código, você percebe um negócio interessante. Ela não é exatamente vazia. Cada linha tem uma quantidade diferente de espaços. Só que isso, como um código, obviamente não forma nada. Então parece que o site é vazio. Mas na verdade tem informação escondida dentro do código. E essa informação é literalmente a barra de espaço que é vazia. Tá, eu tenho um monte de barra de espaço. Que enigma é esse? É o enigma vazio. Pra onde eu vou com isso? Só que aí eu percebi
que não eram só barras de espaço. Quando eu tava passando o mouse e selecionando eles pra contar quantos espaços tinham, eu percebi que tinham espaços pequenos e espaços bem maiores, que não fazem sentido nenhum. Como é que você faz um espaço maior que o outro no teclado? Apertando a tecla Tab. Se você apertar Tab, você vai fazer um espaçamento muito maior para você poder organizar os seus textos. E se você apertar espaço, você só aperta espaço normalmente. Então tinha espaço pequeno e espaço grande. Mas então, pensando em linhas longas e linhas curtas, você pensaria no quê? Código Morse? Não tem como ser código Morse, porque código Morse você precisa de algum tipo de separação entre uma letra e outra, senão você nunca vai saber onde que uma letra começa e a outra termina. Então eu tive uma ideia. Eu peguei todos esses espaços que tem escondido dentro do código do site, copiei eles, fui para um site que substitui caracteres, ou seja, ele pega um caractere e substitui pelo outro, e colei nesse site. Aí nesse site eu mandei ele pegar todos os espaços pequenos e substituir por 1. E todos os espaços grandes substituir por 0. Quando eu fiz isso, eu encontrei isso. Traduzindo esse código binário para ASCII, ou seja, para o texto normal que a gente usa, a gente encontra isso. A gente tem um monte de números e uma assinatura PGP, e verificando a assinatura PGP se é do Cicada, é oficial. E eu oficialmente acabei de decifrar o meu primeiro enigma da Cicada, que divertido. Esse era o enigma da segunda chance da galera que chegou atrasada e não conseguiu receber os códigos pelo e-mail. Então, esses números que a gente encontrou, provavelmente a gente vai ter que fazer o mesmo processo do que a galera do e-mail fez, que é pegar eles e colocar depois do Onion no URL. Entrando nesse link, você ia encontrar a mesma coisa que a galera do e-mail da primeira rodada também tinha encontrado e ia para a próxima etapa do enigma, a etapa final. E a partir daqui começam os enigmas mais difíceis e os enigmas finais do Cicada de 2012, e também são, na minha opinião, os mais criativos e mais interessantes. Então eu vou deixar para a próxima e última parte da minha série do Cicada de 2012, onde eu vou explicar como que se resolviam os outros dois enigmas. E a gente vai conversar um pouco sobre o que acontece quando você vence o Cicada 2012. Espero que você tenha gostado desse vídeo e muito obrigado pelo apoio na primeira parte dessa série de Cicada. É muito gratificante ser recebido de volta desse jeito. Eu fico muito feliz que eu decidi eu mesmo pesquisar e investigar sobre esse assunto que é tão popular na internet, porque eu acabei descobrindo coisas que eu não tinha lido em lugar nenhum. E isso já é gratificante o suficiente pra mim. E eu vejo você na parte final dessa temporada. Até lá. Então acho que a parte 3 termina, né, mano? Acredito eu. Só sei de uma coisa, incrível, muito bem produzido, cara. Parabéns. Trazer um conteúdo desse, um vídeo de 16 minutos que prende o cara e ficar curioso, é muito show de bola, tá ligado? Gostei demais. É nóis, gurizada. Vamos esperar a parte 3 aí. Eu fui rápido aí, mano. Mal saiu o vídeo e o pessoal tava me chamando, eu já vim trazer aí porque eu queria muito reagir a esse vídeo, tá ligado? E eu quero falar um bagulho que vocês estão abraçando esse tipo de conteúdo diferente, então é muito importante vocês comentarem aqui outros vídeos pra mim reagir, tá ligado? Tipo o vídeo do Orochim ou do Alanzoca. São esses daí que eu conheço, tá ligado? Eu sou novato, não conheço todo mundo ainda. Mas eu tô aprendendo. É nóis, gurizada. E é notável, né, a diferença do parte 1 dessa reação, que eu tava lá no outro cenário, pra esse, né, mano? Então é nóis, tá ligado? Satisfação total. Yes, get it.